Bom, pessoal, professor Darlan com mais uma aula de geografia e na última aula nós começamos a falar sobre a posição geográfica do Brasil, começamos a falar sobre a localização geográfica do Brasil. E eu falei para vocês que para a gente localizar o Brasil, para a gente situar o Brasil, nós podemos levar em consideração alguns pontos de referência. Vários pontos de referência. O primeiro deles que nós vimos na última aula, me relembrem aí, vão me relembrando. O primeiro ponto de referência que eu falei na última aula é em relação às linhas imaginárias principais. Ou seja, você pode localizar o Brasil em relação, por exemplo, à linha do Equador. Então você já sabe que o Equador ele corta o Brasil. Portanto, o Brasil ele possui terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Nós vimos também, pessoal, que podemos localizar o Brasil em relação ao meridiano de Greenwich. E aí nós vimos também que o Brasil não é cortado pelo meridiano de Greenwich, portanto, ele possui a totalidade das terras aonde? No hemisfério oeste ou ocidental. Então isso é básico. Eu falei também para vocês na última aula da posição geográfica do Brasil, a questão dele se localizar na América do Sul, na parte centro-oriental da América do Sul, e também falei para vocês dos pontos cardeais e das coordenadas geográficas, que seria a forma mais precisa de eu localizar o Brasil. Beleza. Ficou faltando uma outra forma ou uma outra referência para a gente também localizar o Brasil e também tirar algumas conclusões. Então vamos lá. Aqui vamos colocar em relação, localização do Brasil em relação às zonas térmicas. Localização do Brasil em relação às zonas térmicas ou também em relação às chamadas latitudes. Localização do Brasil em relação às zonas térmicas ou em relação às latitudes. Bom, mais uma vez, pessoal, a gente vai tentar desenhar um mapa aqui do Brasil. Vamos tentar usar o olhômetro. Tá certo? Vamos tentar usar o olhômetro e vamos concluir alguma coisa. Então, esse seria o mapa do Brasil. Você já sabe que o Equador passa por aqui, 0 graus de latitude, linha do Equador. E você já sabe que o meridiano de Greenwich está por aqui, 0 graus de longitude. Meridiano de Greenwich, também chamado de GMT. Beleza. Então, os principais, na verdade, o principal paralelo e o principal meridiano, ou seja, onde eu começo a contar as latitudes e longitudes, as coordenadas geográficas, eu já localizei o Brasil. Agora, Darlan, em relação às zonas térmicas. Bom, agora, pessoal, nós vamos considerar outras linhas imaginárias também importantes. Então, você sabe que lá em cima está o quê? Uma outra linha imaginária chamada de Trópico de Câncer. E aqui, mais ou menos nessa altura aqui, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Bom, se você lembra das aulas de geografia geral, você vai perceber que os círculos e os trópicos, os círculos polares e os trópicos, eles delimitam zonas térmicas. Então, de um trópico até o outro, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, eu tenho aquilo que nós chamamos de zona intertropical
intertropical, ou se pode chamar só de zona tropical, ou você ainda pode chamar de zona tórrida. Então, é nessa área que se concentram a maior parte dos raios solares. Então, eu tenho a linha do Equador, tenho essa zona intertropical, portanto, aqui prevalece as mais altas temperaturas, portanto, aqui prevalece também uma grande umidade relativa do ar, tá certo? O que confere muito mais climas tropicais, clima tropical, por isso o nome zona tropical, clima tropical e suas variações, Bom, pessoal, nessa primeira parte, qual é a conclusão que nós tiramos? Se eu for localizar o Brasil em relação às zonas térmicas, se eu for usar o olhômetro, qual é a conclusão que eu tiro? Aquela mesma conclusão, a maior parte das terras brasileiras localiza-se na zona intertropical, enquanto que apenas uma pequena parte se localiza na chamada zona temperada. Beleza? Então anote aí, conclusão. Conclusão. A maior parte das terras brasileiras, a maior parte das terras brasileiras, a maior parte das terras brasileiras, vírgula, cerca de 93%, localiza-se na zona tropical da Terra. Zona tropical da Terra. Zona tropical da Terra. O que confere ao Brasil, a predominância de climas tropicais, predominância de climas tropicais. O que mais? Alta umidade relativa do ar. Alta umidade relativa do ar. E última característica, não possui as estações, bem definidas. Não possui as estações bem definidas. Aí nós vamos anotar uma observação, que eu vou colocar bem aqui, observação. Observação é a seguinte, o Trópico de Capricórnio, que possui aproximadamente 23 graus e 31 segundos de latitude sul. Trópico de Capricórnio, que possui aproximadamente 23 graus e 31 segundos de latitude sul, corta os estados do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
Portanto, pessoal, o Trópico de Capricórnio, ele passa na altura, ele passa aí cortando o sul do estado do Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná e praticamente a metade aí, um pouco do sul do estado de São Paulo, beleza? Então todo o restante do Brasil se localiza na zona intertropical, beleza? Se você quiser colocar ponto continuando, né? Só para concluir, e apenas, né? A conclusão é, e apenas uma pequena parte, ou seja, cerca de 8%, localiza-se na zona temperada do sul. Na zona temperada do sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Beleza? Apenas uma pequena parte do Brasil se localiza-se na zona temperada do sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico. Se você quiser colocar ponto continuando, só para ficar mais ainda específica a informação, então eu falei que apenas 8%, uma pequena parte, né, se localiza na zona temperada do sul, e é exatamente nesses locais, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que temos as estações do ano, bem definidas. Então você só vai acompanhar desenrolar, ou seja, as estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono, inverno, com todas as suas características, você só vai perceber isso nitidamente aonde? Naqueles 3 estados, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também São Paulo, né? Esquecendo aqui, São Paulo na parte sul de São Paulo, né? Ainda pega também a capital São Paulo, dá para você perceber a variação das estações do ano, bem definidas pelo fato de o Brasil possuir terras na zona temperada. Beleza? Pessoal, é fácil, pode parecer fácil, e é fácil na verdade, para quem estuda geografia é fácil, para quem aplica a geografia geral, a base para isso aqui é muito fácil, é simples. Que é isso, hein? Você aplica a geografia geral para a geografia do Brasil, você não vai ter maiores dificuldades em aprender isso. Darlan, isso cai em prova? Cai de diversas formas, tá? Quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um concurso público, tem as chamadas pegadinhas de concurso de questões. Eles tentam te confundir, mas se você tiver a base, tiver isso em mente, você vai com certeza identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Beleza? Legal, joinha. Nós terminamos então, pessoal, essa parte de posição geográfica e localização do Brasil. Beleza? Bom, dando sequência, vamos seguindo em frente.
e vamos ver agora, estudar a questão dos fusos horários no Brasil. Fusos horários no Brasil. É muito interessante essa temática, é muito interessante. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque eu falei na última aula que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E isso confere ao Brasil o título de país de dimensões continentais. Você vai encontrar essa expressão, é um país de dimensões continentais. Por que que o Brasil é um país de dimensões continentais? Porque, se você reparar, o Brasil é quase como um continente, né? É quase como um continente. Ele ocupa a maior parte aí da América do Sul. Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, tá certo? E o Brasil é um país que é muito maior do que muitos países da Europa, por exemplo. Você pode juntar vários países da Europa que vão caber dentro do Brasil. Então, o fato do Brasil ter uma dimensão territorial muito grande, de leste a oeste, uma dimensão muito grande, isso confere ao Brasil diferentes horários. Bom, eu não vou parar para explicar toda a teoria de fusos horários. É aquilo que eu disse, você já precisa saber o que é fuso horário, você já precisa ter estudado lá na geografia geral o que é fuso horário, para a gente explicar apenas como é que se comporta e como é que se dá os fusos horários aqui no Brasil. E é isso que eu vou fazer. Se você não sabe essa matéria, eu recomendo que você estude a parte geral de fusos horários. Mas aqui eu vou acabar comentando uma coisa ou outra. Se você não lembrar, você vai acabar lembrando. Então, mais uma vez, se a gente fizer um mapinha aqui do Brasil, eu falei para vocês que o Brasil ele tem uma dimensão de leste a oeste, ele tem uma dimensão muito grande. E isso confere ao Brasil, por incrível que pareça, né? Muita gente não sabe, mas confere ao Brasil 4 fusos horários. Então, galera, o Brasil ele possui 4 horários diferentes. Possui 4 horas diferentes. O que a gente tem que saber aqui nessa aula, quando a gente está lidando com a geografia do Brasil? A gente precisa saber quais são esses fusos horários, qual é a localização desses fusos horários e o nome dos fusos horários, porque eles recebem nomes especiais, nomes específicos. E é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então é assim, você tem que ter esse mapa sempre em mente. Aqui está o GMT. GMT significa Greenwich Mean Time, ou tempo médio, ou a hora média de Greenwich. Foi estabelecido que o Observatório de Greenwich, localizado na Inglaterra, seria o referencial inicial, tanto para a contagem das longitudes, como para a contagem das horas, tá? Então, como o planeta Terra ele tem um movimento através da rotação terrestre de oeste para leste, o que acontece com o dia, com as horas? Cada vez que você se desloca no espaço, cada vez que você desloca para leste, você tem um aumento das horas, as horas vão aumentando. Se você se desloca para oeste, as horas vão cada vez mais diminuindo. Darlan, diminuindo quantas horas? Você tem que lembrar que um fuso horário equivale exatamente a 1 hora. Cada fuso horário, que são 15 graus, equivale a 1 hora.
Então, a cada 15 graus no globo terrestre, eu vou ter uma variação de 1 hora. Se eu tenho localidades a leste de Greenwich, as horas vão ser aumentadas em relação a ele, tanto os fusos horários quantos forem a localização deste lugar, dessa cidade. Beleza? Se a localidade for a oeste do GMT, do meridiano de Greenwich, ou do fuso horário de Greenwich, as horas elas vão ser o quê? Diminuídas ou atrasadas em relação a ele, tantas horas quanto forem a localização daquela cidade. Então, qual é a primeira conclusão que nós chegamos, pessoal? Você deve anotar. Qual é a primeira conclusão? A conclusão: as horas do Brasil são atrasadas. As horas do Brasil são atrasadas em relação ao GMT. Então, a primeira conclusão é que as horas do Brasil são atrasadas em relação à hora oficial, se é que podemos falar assim, a hora oficial do mundo, da Terra, seria lá no GMT, beleza? Então, as horas estão atrasadas. Legal. Como é que começa agora a brincadeira? Como é que começa a brincadeira? Você tem que gravar comigo. Se você tivesse um mapa para acompanhar, seria muito mais fácil. Mas, como não tem, você acompanha aqui no quadro. Acompanhe comigo. Ó. A partir do GMT, eu tenho um primeiro fuso, que eu vou chamar de primeiro fuso, ó, a oeste de Greenwich, que é 15 graus, portanto, eu tenho um primeiro fuso, 15 graus oeste de Greenwich. Esse primeiro fuso não passa pelo Brasil. Você tem que gravar isso. O primeiro fuso, a oeste de Greenwich, não passa pelo Brasil. O segundo fuso, o segundo fuso... Professor, o primeiro fuso ele pega as ilhas de Fernando de Noronha, né? Calma, ainda não chegamos lá. Calma, não vamos adiantar passos. Ainda não estou falando de localidades, vamos por partes. O segundo fuso, pessoal, que é o segundo fuso a oeste do GMT, ele já atinge as terras brasileiras. Então, olha só. O segundo fuso, que é menos 2 horas, atrasado, né? Portanto, 2 horas atrasadas em relação ao GMT, já pega as terras brasileiras. Darlan significa dizer que este daqui, ó, é o primeiro fuso brasileiro. É o primeiro fuso brasileiro. Pronto. Você só precisa decorar isso. O resto é o resto. Porque se você decorar isso, é o mais importante. O que eu tenho que decorar? Que o primeiro fuso brasileiro está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Repetindo, o primeiro fuso brasileiro está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Esse é o primeiro fuso brasileiro. Bom, então a partir dele, essa é a segunda conclusão, né? Primeiro fuso brasileiro é menos 2 horas. Essa é a segunda conclusão. Terceira conclusão, terceira conclusão que a gente vai decorar também, ó. Terceira conclusão. O Brasil possui, ó, 1, 2, 3, 4. Terceira conclusão, você tem que decorar. O Brasil possui 4 fusos horários. Só isso. Grava que o primeiro fuso brasileiro é menos 2 e a partir dele eu tenho mais 3 fusos horários. Portanto, eu tenho
4 fusos horários no Brasil. Então olha como ficou fácil agora. Ó. Primeiro fuso menos 1, menos 2. O terceiro fuso em relação a Greenwich, menos 3 horas. O quarto fuso, menos 4 horas. O quinto fuso, menos 5 horas. Isso em relação ao GMT. Agora, em relação aos fusos do Brasil. Ó. Então, primeiro fuso brasileiro, menos 2. Esse aqui é o segundo fuso brasileiro. E ele recebe um nome especial. O segundo fuso brasileiro, ele recebe um nome oficial. Qual o nome oficial? Você tem que gravar que é a hora oficial do Brasil. Então, o segundo fuso brasileiro é a hora oficial do Brasil. É quando você ouve a chamada hora de Brasília. Beleza? Então, quando você ouve no rádio ou na televisão a hora de Brasília é tal hora, eu estou me referindo à hora oficial do Brasil. Por que o Brasil tem uma hora oficial? Porque você já sabe que dentro do nosso país tem 4 horários diferentes. 4 horas diferentes. 4 fusos horários diferentes. Então imagina a confusão que pode ser gerada em relação a isso. Ou seja, quando eu saio de um fuso horário para o outro, eu tenho que necessariamente ou adiantar o relógio ou atrasar o relógio. Porque se eu me desloco para a direita, eu vou ter a hora aumentada em relação ao local que eu estava. Se eu me desloco para a esquerda, eu vou ter a hora atrasada em relação ao local que eu estava. Beleza? Deu para entender isso? Legal. Então, ó, segundo fuso brasileiro é o chamado hora oficial do Brasil. E aí, ó, você vem conferindo, ó, terceiro fuso brasileiro e o quarto fuso brasileiro. Quarto fuso brasileiro. Bom, isso aí, pessoal, é o que há de mais importante para você gravar. Agora, uma outra coisa importante também são as áreas de abrangência de cada fuso. Isso é que é o mais complicado, mas com calma você consegue gravar, tá certo? Com calma você consegue gravar as áreas de abrangência de cada fuso brasileiro. Então anote aí, ó. Aliás, não, eu vou falar as áreas de abrangência e eu coloco a observação dentro de cada fuso horário, que aí você vai entender muito melhor antes de fazer a observação. Ó, então, ó, áreas de abrangência. Então, o primeiro fuso brasileiro, que é esse aqui, ó. Você olha no mapa, ó, o primeiro fuso é menos 2 horas. Na verdade, é o segundo fuso mundial, ó, a oeste do GMT. Então, o primeiro fuso brasileiro, anote aí, ó. Abrange as áreas, primeiro fuso brasileiro, abrange as áreas, abrange as áreas, abrange as áreas das ilhas oceânicas. Porra, bateu já. Das ilhas oceânicas brasileiras. Das ilhas oceânicas brasileiras. Quem são essas ilhas? Coloquem aí, ó. Penedos,
Penedos de São Pedro e São Paulo. Penedos de São Pedro e São Paulo. Vírgula, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha e as ilhas de Trindade e Martim Vaz. E as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Na próxima aula, me lembrem que eu tenho que fazer uma observação bem aqui, ó. Martim Vaz. Beleza? Até a próxima.